Olá, meus queridos irmãos, muito bom dia. Que a paz de Cristo esteja com cada um de nós nesse domingo de Páscoa, domingo de ressurreição. E é isso que Deus colocou no meu coração para compartilhar com vocês nesta manhã sobre a ressurreição do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu gostaria de ler inicialmente com os irmãos o texto que se encontra em 1 aos Coríntios, no capítulo 15, no versículo 17. Muito conhecido de todos nós, que diz o seguinte: e se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé e ainda permaneceis nos vossos pecados. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé e ainda permaneceis nos vossos pecados. Vamos orar? Amado Senhor, eu quero te louvar por cada vida que está aqui comigo nesta manhã de domingo, dia 12 de abril de 2020, comemorando assim, Deus, mais uma vez, como sempre acontece no nosso coração cristão, a ressurreição do nosso Senhor e Salvador. Ilumine-nos com o Teu Espírito Santo para que entendamos um pouco mais a Tua palavra e, ó Deus, cresçamos um pouco mais nesse tema, nessa realidade, nessa verdade, nessa fé que é a ressurreição do Teu Filho. Em nome do Senhor Jesus Cristo oramos. Amém. Meus amados, nós vamos compartilhar com vocês aqui uma tela que vai didaticamente nos ajudar nesse momento, tá certo? Nós vamos estar compartilhando com vocês esse tema aqui, ó. Tá? Muito bem, deixa eu consertar aqui. Joia. Acredito que vocês estejam vendo bem aí comigo. Nós entendemos, queridos, que a ressurreição de Cristo, um fato com evidências e significado, este é o nosso tema, né? É, de fato, um assunto central do Novo Testamento. É um assunto sobre o qual, ou em torno do qual, todos os demais gravitam, todos os demais se arranjam. Por quê? Sem a ressurreição de Cristo, nada teria sentido para o cristianismo, para o crente. Por isso, este é um dia especial. Não simplesmente por uma data, uma agenda, um calendário, mas porque se trata da nossa fé, se trata da nossa vida, se trata da nossa razão de ser, de existir enquanto seguidores de Cristo. Ao olharmos então para o Novo Testamento, nós vemos como ele é um assunto importante, né? O que diz aqui o estudo bíblico no qual estamos nos baseando é o seguinte: em todo o Novo Testamento, a ressurreição, deixa eu só dizer o nome do autor aqui, J.A. Shepp, tá? Da Enciclopédia Bíblica da Cultura Cristã. É dessa enciclopédia que nós estamos extraindo esse estudo bíblico e é nela que estamos nos baseando aqui a nossa estrutura desse estudo, tá bom? E esse autor, o Shepp, ele vai dizer assim, né? Em todo o Novo Testamento, a ressurreição é proclamada como o ponto decisivo na vida de Jesus e na história da redenção do mundo. Isso se deve à singularidade da pessoa de Cristo, sendo ao mesmo tempo Deus encarnado e o Messias prometido. É a singularidade da obra que ele veio realizar, a saber, reconciliar a humanidade pecadora com Deus, entregando sua vida para morrer numa cruz. Então, como nós estamos vendo aí nessa terceira frase aqui de baixo, Cristo é singular, né? E a obra dele também é singular. João 1,14 está escrito assim, Evangelho de João, capítulo 1, acerca da encarnação de Cristo.
verso 14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como a do unigênito do Pai. E se adiantarmos um pouco, no capítulo 4, né, versos 25 e 26, nós vemos a conversa dele com a mulher samaritana e vemos aqui como Jesus é esse Messias prometido, né? Deus é espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Eu sei, respondeu a mulher, que há de vir o Messias chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Verso 26. Disse-lhe Jesus: Eu sou, eu que falo contigo. Então o Senhor não usou isso como usurpação, ser igual a Deus, porque ele é o que é. Ele é o Verbo encarnado, é o Verbo de Deus. E essa ressurreição ela é decisiva para a história da redenção do mundo. Sem a ressurreição, não há redenção, não há salvação. Por isso esse tema é tão importante, né? A ressurreição de Cristo, um fato com evidências e significado. Diante disso, queridos, eu gostaria de primeiro conversar com vocês sobre a ressurreição como um fato. Por que é um fato? Porque existe uma fonte. E a fonte são as Escrituras, especialmente os evangelhos e as cartas paulinas, né? As fontes para o conhecimento acerca da ressurreição de Cristo são as Escrituras, especialmente os evangelhos e as cartas paulinas, que contêm o relato das experiências de testemunhas oculares a quem o Senhor se apresentou vivo, com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias. Essas fontes proclamam a ressurreição como um fato histórico de caráter sobrenatural. Então, vejam bem, um objeto de fé. É o que está aqui a terceira frase do slide onde nós colocamos, né? Vamos aqui a 1 aos Coríntios, voltar 1 aos Coríntios, o nosso texto inicial, né? O capítulo do nosso versículo inicial, capítulo 15, como está aqui, olha, verso 3 a 8. Eu espero que você que está nos acompanhando agora, nesse estudo bíblico, nessa reflexão, possa permanecer com a sua Bíblia aberta e ir folheando e conferindo, né? Porque digitações são falhas, o ser humano é falho, mas a palavra de Deus, esta não falha, tá bom? Então diz assim, olha, 1 aos Coríntios 15, de 3 a 8. Antes de tudo, vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia segundo as Escrituras, e apareceu a Cefas e depois aos 12. Depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria sobrevive até agora, porém alguns já dormem. Depois foi visto por Tiago, mais tarde por todos os apóstolos, e afinal, depois de todos, foi visto também por mim, como por um nascido fora de tempo. Até o apóstolo Paulo, que não teve contato com Jesus em vida, o viu ressurreto a caminho de Damasco, e essa foi a sua experiência de conversão, como nós sabemos, né? Então, qual é a fonte da ressurreição de Jesus? Qual é a fonte que demonstra que essa ressurreição é um fato? As Escrituras. Houve testemunhas oculares, como nós bem sabemos, lá em Atos dos Apóstolos, no capítulo 1, versículo 3. Daqui a pouco a gente vai voltar nesse versículo, mas eu vou lê-lo
aqui nesse momento, que diz assim: a estes também, depois de ter padecido, se apresentou vivo com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. Muito bem. Um fato histórico de caráter sobrenatural. Isso significa que se trata de um objeto de fé. Há fatos históricos cientificamente comprovados. A ressurreição de Cristo não pode ser cientificamente comprovada. É o que nós colocamos aqui nesta quarta frase deste slide que você está visualizando. Não pode ser comprovado em laboratório. Por que não? Porque Deus não quis colocar isso nas mãos dos homens para uma manipulação desta natureza. Nós podemos especular as escrituras, estudá-las, examiná-las. A própria escritura nos diz isso. O próprio Jesus disse às autoridades religiosas da sua época: examinais as escrituras, porque tendes nela a verdade, a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Então, vejam que as escrituras existem para exame, mas não para ser cientificamente comprovada. Apesar de que história também é ciência, tá? Eu tenho também formação em história e eu posso dizer para vocês que história é uma disciplina igualmente científica, né? Com seus com seus métodos e técnicas peculiares, mas é uma disciplina científica, tá bom? Então vamos lá a Mateus. A gente está correndo aqui contra o tempo, porque esse método de gravação que eu estou utilizando tem um tempo definido, aí às vezes a gente quer agilizar, adiantar e não funciona, acaba atropelando aqui as palavras, né? Mas vamos lá, Mateus capítulo 11, versos 25. Vejam o que está escrito, Mateus 11, 25. Por aquele tempo exclamou Jesus: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste essas coisas aos sábios instruídos e as revelaste aos pequeninos. Então vejam que são mistérios de Deus revelados a alguns, outros infelizmente não. O capítulo 16, verso 17, diz assim, do Evangelho de Mateus ainda, né? Capítulo 16, verso 17. Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que tu revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Então, meus irmãos, há coisas que Deus deixou para que a ciência revelasse. Estão aí nesse momento os cientistas correndo atrás da cura de muitas doenças, inclusive da doença da moda, que é o Covid-19. Ok, mas há coisas que a ciência não pode descobrir. Apenas o Espírito Santo de Deus, iluminando o coração do ser humano, é quem pode revelar estas coisas de Deus a todos aqueles que ele mesmo quiser revelar, né? Portanto, nós estamos tratando de um fato. A ressurreição de Jesus Cristo é um fato biblicamente comprovado, ok? E a Bíblia é também um registro histórico. Muito bem. Nós temos aqui, em segundo lugar, nosso ponto da nossa lição, o túmulo vazio como evidência, ok? O túmulo vazio como evidência. Na verdade, existem algumas evidências da ressurreição de Cristo, mas vamos focar este que é, digamos assim, uma das maiores evidências, né? Ou a maior evidência da ressurreição. Se o túmulo está vazio, é porque houve ressurreição. Apesar de que o túmulo pode estar vazio por outros motivos. Ou
túmulos no geral, ficam vazios por N motivos. Inclusive, nós veremos aqui na tela que algumas contestações acerca da ressurreição de Cristo. Mas não é o caso deste túmulo específico. Esse túmulo específico, o túmulo de Cristo, ele está vazio porque foi, em primeiro lugar, uma constatação. Foi constatado, testemunhas oculares estiveram lá e visualizaram, presenciaram este túmulo vazio. Como podemos confirmar isso? Em Mateus, no capítulo 28, Evangelho de Mateus, no capítulo 28, no versículo 6, eu anotei aí, não é? Muito bem. Mateus 28, 6. Está escrito: ele não está aqui. Ressuscitou, como tinha dito. Vinde ver onde ele jazia. O anjo dizendo às mulheres que foram visitar o túmulo naquela manhã de domingo, né? Uma manhã como esta. Ele não está aqui. Ele ressuscitou, como havia dito. Vejam, existem, queridos, algumas contestações a respeito disso? Sim. Nós anotamos aqui, olha, a primeira delas, as mulheres teriam ido ao sepulcro errado. É a primeira contestação, né? Todas essas contestações, e muitas outras, elas não são dignas de confiança, são muito rasas, e nós só levantamos para que os irmãos que nos acompanham entendam um pouco mais que o papel do inimigo da nossa alma, o papel dos opositores, sejam eles de que natureza forem, é contestar mesmo, né? Mas a Bíblia, ela se garante, ela se prova, enfim. Vejam, as mulheres teriam ido ao sepulcro errado. De acordo com Marcos 16, 2, o sol já despontava e as mulheres que viram onde o corpo de Jesus foram depositado conheciam o lugar. Então, sem chance de terem ido ao sepulcro errado, tá bom? Se a teoria estivesse correta, Maria Madalena teria cometido o mesmo erro duas vezes, porque os evangelistas, né, narram que ela esteve lá duas vezes. Não apenas as mulheres, mas também Pedro e João encontraram o túmulo vazio. Então, todos eles erraram o endereço? É muito complicado isso aí, né? Então, furada, sem sentido essa contestação. A segunda que eu anotei aqui, Jesus teria desmaiado e não morrido na cruz. Vejam se tem cabimento isso, gente. Né? É a chamada teoria do desmaio. De acordo com essa teoria, Jesus supostamente não teria morrido na cruz, mas desmaiado. A morte de Jesus foi oficialmente verificada e testemunhada. Marcos 15, 44, 45. Vejam, Evangelho de Marcos, já estou nele aqui, deixa eu pegar o capítulo 15, versos 44 e 45, gente. Olha o que aqui diz. Mas Pilatos admirou-se que ele já tivesse morrido. A maior autoridade romana ali, no caso, né? E tendo chamado o centurião, perguntou-lhe se havia muito que morrera. Após certificar-se pela informação do comandante, cedeu o corpo a José. Então, foi constatado. Quebraram-se as pernas dos dois malfeitores que foram crucificados ao lado dele, mas as pernas de Jesus não foram quebradas, primeiro porque a profecia tinha que se cumprir, né? Nenhum dos seus ossos foi quebrado. Segundo, porque os soldados tinham percebido, homens experientes nisso,
que ele havia morrido. Os carrascos ali, experientes em execução, constataram. Como se não bastasse tudo isso, ainda foi-lhe perfurado o lado, né, com uma lança. Ou seja, pulmão ali dele certamente deve ter sido perfurado junto e nenhuma reação houve. Ou seja, ele estava morto. Não tem nada de desmaio ali, né? E por aí vai. O corpo de Jesus teria sido roubado do túmulo, né? Outra contestação aí. E nisso a gente vê que há quem diga o seguinte: os discípulos removeram e esconderam o corpo de Jesus a fim de produzir uma evidência para a sua suposta ressurreição, ou ladrões roubaram. Ô, gente, ladrão roubar corpo, sabe? Autoridades judaicas e romanas mudarem o endereço do túmulo para. Nada disso faz sentido. Nada disso. Era muita gente envolvida, as autoridades competentes envolvidas, ninguém tinha condições ali de montar um esquema desses. Então, fora de cogitação, fora de cogitação. Tá? Eles podem dizer o que quiserem, levantar as contestações que quiserem, mas nada muda essa verdade inegável. Jesus ressuscitou e houve testemunhas oculares disso, conforme nós lemos lá em Atos dos Apóstolos, e fazemos questão de ler novamente. Atos, capítulo 1, versículo 3, que diz o seguinte: a esses também, depois de ter padecido, se apresentou vivo com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. Quem está escrevendo essas palavras? Lucas, o autor de Atos dos Apóstolos. Lucas escreveu a Teófilo 2 livros. O seu Evangelho de Lucas e esse livro de Atos dos Apóstolos. Vejam o que ele diz aqui no verso 1 e 2. Escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar. Verso 2. Até o dia em que, depois de haver dado mandamentos por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, foi elevado às alturas. E aí ele coloca o versículo 3. Mas é muito interessante sempre nos lembrarmos de como Lucas começa o seu evangelho. Lucas, capítulo 1. Querido, com a sua Bíblia aberta, vá folheando e vá conferindo comigo, tá bom? Volte lá para Lucas, capítulo 1. Veja o que está escrito. Visto que muitos houve que empreenderam uma narração coordenada dos fatos que entre nós se realizaram, conforme nos transmitiram os que desde o princípio foram deles testemunhas oculares e ministros da palavra, igualmente a mim me pareceu bem, depois de acurada investigação de tudo desde a sua origem, dar-te por escrito, excelentíssimo Teófilo, uma exposição em ordem, para que tenhas plena certeza das verdades em que foste instruído. Queridos, quem está me ouvindo aqui, que é envolvido de alguma maneira com pesquisa científica, da área de humanas, antropologia, sociologia, história, sabe do que eu estou dizendo agora. Lucas era médico. Médico estuda até chegar a exercer essa profissão, ou começar a exercer essa profissão, até pegar o seu diploma, até ganhar sua credencial, o seu registro. Estuda e não é pouco. Nós estamos vendo um relato escrito de alguém que estudava, que pesquisava.
que fazia questão de levantar a acurada investigação dos fatos antes de pegar em sua pena. Portanto, meus amados irmãos, nós estamos lidando com um pesquisador que fora iluminado pelo Espírito Santo de Deus para transmitir essas verdades. Nós não estamos falando aqui de alguém que simplesmente não tinha contato científico algum. Não. Jesus chamou pessoas incultas também? Sim. Pedro era pescador. Era uma função braçal, necessária e importante profissão, como é até hoje. Mas aos que refutam essa verdade, aos que contestam essa verdade, melhor dizendo, nós estamos aqui mostrando um argumento que não é qualquer argumento, para quem gosta de argumentos, né? Então percebam que nós estamos tratando de evidências históricas, bíblicas, desta ressurreição do nosso Senhor, do nosso Salvador. E, por último, nós poderíamos tratar aqui do significado da ressurreição de Jesus. Olha o tema, como que a gente colocou. Me perdoe. Vejam o tema como a gente colocou. A ressurreição de Cristo, um fato com evidências e significado. E nesse terceiro ponto, olha, o significado da ressurreição de Jesus. Pelo menos 4 significados a gente colocou aqui. O mesmo poder que ressuscitou a Cristo age em nós para a salvação. Segundo aos Coríntios, capítulo 13, versículo 4. Segundo aos Coríntios, capítulo 13, versículo 4. Porque de fato foi crucificado em fraqueza, contudo vive pelo poder de Deus, porque nós também somos fracos nele, mas viveremos com ele para vós outros, pelo poder de Deus. Então, meus amados, o que significa a ressurreição de Jesus para nós? Poder de Deus para a nossa salvação. O mesmo poder do Senhor que ressuscitou Jesus, ele age em nosso coração, em nossa vida, nos convertendo, nos transformando, fazendo com que andemos em novidade de vida para ele, porque ele ressuscitou. Em segundo lugar aqui, olha, fomos justificados por Deus em Cristo. Romanos, capítulo 5, versículo 10, vou ler com vocês, olha. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, muito mais estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Agora vejam os versos 17 e 19. Se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Pois assim como por uma só ofensa, veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também, por um só ato de justiça, veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá vida. Porque como pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores, assim também, por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos, justificados. É isso, meus amados. Nós fomos justificados por Deus em Cristo com a ressurreição dele. Vejam que nós também fomos ressuscitados com ele. Nós ressuscitamos com Jesus. Vejam que metáfora maravilhosa, que coisa maravilhosa.
né? Quando eu digo metáfora, eu estou dizendo do que nós estamos vivendo agora. Porque o que viveremos depois, em termos de ressurreição, como está aí na quarta observação que eu coloquei, não tem nada de metáfora, é literal no sentido de que viveremos isso. Mas eu chamo de metáfora agora porque nós nos identificamos espiritualmente com essa ressurreição de Jesus e espiritualmente ressuscitamos com ele. Colossenses 3:1, vamos lá. Colossenses, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses 3, versículo 1. Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Ou seja, Cristo nos ressuscitou, Deus nos ressuscitou juntamente com Cristo, então vivamos de acordo com Cristo, buscando as coisas lá de cima, onde Ele está, assentado à direita do Pai. Para isso fomos salvos. Fomos salvos para as coisas de Deus, para o reino de Deus. E por último, queridos, ressuscitaremos com Ele. Romanos 6, vamos voltar um pouco. Verso 5, que diz: porque se fomos unidos com Ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. E aí a gente poderia estudar a carta de Paulo aos Coríntios, a primeira, a partir ali do capítulo 15, quando ele fala da ressurreição, ao ressoar da trombeta. Gente, que coisa maravilhosa. Nós teremos um corpo semelhante ao que Cristo tem hoje. Um corpo incorruptível, um corpo que não morre, um corpo que não peca, um corpo que não sofre. Isso também é uma realidade esperada, porque Jesus prometeu em sua palavra. Isso é fé. A fé é a certeza de coisas, de fatos, né, que se esperam, a convicção de coisas que se não veem, ou vice-versa aí os termos. Mas isso é fé. Fé é eu acreditar naquilo que eu não vejo. É eu ter certeza daquilo que eu espero. Isso é fé. Meus amados irmãos. Filipenses 3, verso 21. Filipenses, Gálatas, Efésios, Filipenses 3, 21. O qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si todas as coisas. Teremos um corpo igual de Cristo. João, 1 de João, vamos mais para frente um pouquinho. 1 de João, capítulo 3, versículo 1. Olha aí. 1 de João 3, 1. Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus, e de fato somos filhos de Deus. Por essa razão o mundo não nos conhece, porquanto não conheceu a Ele mesmo. Então, nós somos filhos de Deus, e eu acho que não é esse o texto que eu queria. Bem, deixa eu procurá-lo aqui. Eu quero dar um endereço certo para vocês. 3, 1. Isso. Olha o versículo 2. Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque haveremos de vê-lo como ele é. Então, meus amados, é esperar nessa promessa, nessa fé, de que o Eterno estará conosco, nós estaremos com ele, ressurretos também, com corpo incorruptível. Isso é ressurreição. Um fato com evidências de significado. A ressurreição, ela é este fato
ela tem evidências das quais a mais concreta e a mais forte é o túmulo vazio, né? E tem esse monte de significados maravilhosos para cada um de nós, os discípulos de Cristo, os servos de Deus, os salvos pela graça e pela fé no Filho de Deus, no Senhor que ressuscitou, que nos ressuscitou e nos ressuscitará para a vida eterna. A Ele a glória para todos sempre. Amém. Que o Senhor edifique você com estas palavras, com esta reflexão bíblica. Que este domingo seja um domingo de paz, um domingo de fé. Que hoje o Senhor aumente a sua fé no seu Filho e na ressurreição do seu Filho e na sua ressurreição, meu irmão. Na ressurreição daqueles que nós amamos e que já partiram no Senhor. Nós nos encontraremos. Ah, se nos encontraremos. Que o Senhor nos abençoe. Mais uma vez, repito. Vamos orar? Amado Senhor, muito obrigado pela ressurreição do teu Filho e pela nossa ressurreição. Obrigado pela tua palavra que alimenta a nossa fé. Que vivamos sempre, como diz aquele ditado, como se Cristo tivesse morrido ontem, ressuscitado na manhã de hoje e voltando amanhã. Ô Pai, nos ajude nisso. Nós te pedimos. Aumenta a fé do teu povo e derrama sobre o teu povo graça, alegria nesses tempos difíceis. Oramos gratos ao Senhor em nome de Jesus, o ressurreto, o eterno Senhor e Salvador das nossas almas. A Ele a glória para todo sempre. Aleluia. Amém. Meus amados, tenham todos um bom domingo. Logo mais à noite, às 19 horas, estaremos ao vivo com todos vocês, cultuando a Deus. Então, um beijo no coração de todos vocês e até lá.